E aí, pessoal, tudo bem? Mais um dia aqui da nossa quarentena, mais um dia de entrevista muito legal. Vocês sabem, o nosso entrevistado de hoje já deve estar entrando aqui. Vocês sabem quem é a fera do dia. Estamos fazendo uma série de entrevistas todos os dias com os nossos atletas. E ele está aqui. Vamos lá. Aceitando. E aí? E aí, Gi, beleza? Tudo bem, e você, Henrique Avancini, a nossa fera do ciclismo mountain bike? Tudo bem? Como tá de quarentena? Tudo bem, tudo indo, tocando a vida como dá, me adaptando e tocando em frente, mas tô indo bem. Para o pessoal que entrou aí, o público do Avancini, eu sou a Giovana Pinheiro, eu faço parte do www.olimpiadatododia.com.br. A gente fala de todas as modalidades olímpicas e paralímpicas, independente do período. E nesse período de quarentena, inclusive, porque o esporte não para mesmo assim, né? Exatamente, graças a Deus a gente continua tocando a vida com algumas alterações, com algumas mudanças de planejamento, mas o esporte sobrevive e graças a Deus é assim. Queria te agradecer, inclusive, por topar falar com a gente hoje, que é feriado, né? Eu sei que a rotina tá um pouquinho diferente. Poxa, para mim, assim, eu sou muito tranquilo em relação a feriado e final de semana, porque eu estou muito acostumado enfim, a trabalhar, né? Na minha modalidade, eu acabo tendo esse privilégio, como é uma modalidade outdoor, não sou tão dependente de ginásio e tudo mais. Então, eu sou muito atemporal, né? Então, às vezes, domingo para mim é um dia que eu estou treinando pra caramba, então não interfere muito. Quanto a isso, a rotina não mudou muito, não. Já tá um pouco calejado, né? E como tá aí em Petrópolis? Você tem conseguido treinar? Teve alguma adaptação na sua rotina, tudo mais? Como tem sido? Adaptei algumas coisas, sim. A cidade está fechada, né? A gente tem barreiras sanitárias em todas as entradas da cidade. Então, o trânsito, né, de turistas está praticamente restrito a zero. E para você circular na cidade, você também tem algumas restrições, algumas obrigações. Eu consigo ainda treinar. Acredito assim que cerca de 90% do meu treinamento eu tenho conseguido realizar como eu deveria. Então, eu tive que fazer algumas pequenas alterações, mas aqui a gente tem alguns locais que foram construídos por mountain bike, né, bike parks ou pistas de cross country olímpico, onde a gente tem competições. E aí esses locais estão fechados para visitação do público, para eventos. E aí eu acabo continuo tendo acesso a esses locais. Então, os treinamentos mais específicos eu consigo dar continuidade e, fora isso, tenho feito alguns treinos indoors. O que eu mais perdi aí agora nesse um mês, mais ou menos, um mês e Uhum. meio, né, desde que eu voltei da África, foram os treinos em áreas mais abertas. Assim, isso eu tenho evitado. Acho que saí, peguei um trecho de rodovia um dia, nesse um mês e meio, um trecho pequeno, mas não tem uma restrição, é só uma orientação, mas eu também não me sinto muito bem em ficar muito tempo treinando em áreas mais públicas. Tem que passar por uma adaptação de momento, né? Não tem jeito. E acaba que você consegue ficar mais com a sua família. Tem essa parte boa, né? Pois é, ainda mais com a filhota, né, pequenininha, fez um ano e 3 meses agora na sexta-feira passada, acho que foi sexta-feira, dia 18. E desde que ela nasceu, eu nunca tinha passado tanto tempo com ela, né? Então, poxa, isso está sendo maravilhoso. Estou curtindo um absurdo. E ainda mais que essa época é super legal, assim, né? Começa a interagir mais. Ela é super agitada, super brincalhona, assim. Então, tô me divertindo um absurdo. Tá sendo bom passar esse tempinho a mais em casa. São várias descobertas, né? Eu vi que você postou que ela aprendeu a fazer biquinho agora, não é? Muito engraçado. Todo dia ela sai com alguma coisa nova, um barulho novo. E agora ela está entrando numa fase de responder mais, né?
Então, ela responde a comandos, ela dá as respostinhas dela. Isso é muito, muito bacana, assim, para quem já passou por isso, entende o quão divertido e interessante é ver esse progresso. Agora, a gente está falando dessas mudanças todas, da sua rotina e tudo mais. Em um mês, as coisas praticamente mudaram todas, né? O andamento dos jogos e tudo mais. Era uma coisa que estava sendo esperada pelo caminhar das coisas, mas como foi para você o recebimento dessa notícia e entender nesse tempo agora essa notícia? Assim, como você falou, né? Eu já esperava que os jogos fossem adiados. Não, a princípio, eu tinha esperança que fossem adiados ainda para o ano de 2020. Mas, enfim, acho que o contexto dos Jogos Olímpicos é muito mais complexo, né? Tem várias outras pressões e razões de ter sido postergado para um próximo ano, mesmo que o cenário do próximo ano seja tão incerto quanto o cenário desse ano. E aí, assim, acho que eu já vinha esperando, não foi um baque tão grande, assim, não foi uma coisa que nossa, o que eu vou fazer agora? A gente só esperava para ver para quando seria, acho que esse era o ponto principal. E aí foi uma questão, primeiro, assim, desacelerei bastante a minha vida como um todo, e a gente começou a ter várias e várias reuniões aí de replanejamento, né, com a minha parte de preparação física. Eu tinha todo um planejamento muito bem feito. Assim, sou extremamente grato principalmente ao Comitê Olímpico por tudo que a gente construiu nesse período de preparação para os Jogos. Eu nunca, em toda a minha carreira, mesmo representando uma equipe que é a melhor equipe do mountain bike a nível global, eu nunca fiz uma preparação tão detalhada, e a gente conseguiu conectar muito bem as duas coisas, a minha equipe, a Cannondale Factory Racing, com o Comitê Olímpico. Então as coisas estavam fluindo super bem. A gente tinha um planejamento muito detalhado, muito bem feito, e isso é uma coisa que a gente teve que parar, avaliar e replanejar, ver o que a gente vai poder alterar, ver o que a gente consegue manter. Enfim, acho que muda muita coisa na minha modalidade, porque a minha modalidade é muito construída em sequência. Então a gente tem um calendário agora que vai ser super curto, enxuto, mais intenso e mais no final do ano do que o normal. E aí, provavelmente, no ano que vem, a gente também tenha um começo de ano um pouco mais agitado do que seria uma temporada olímpica. Então, tudo isso interfere um pouquinho no planejamento olímpico em si. O que eu tiro de bom é que eu estou tendo mais tempo para trabalhar. Então, para mim, isso é maravilhoso. E a parte mental, de segurar a ansiedade, que de repente a contagem regressiva era em 3 meses, de repente é mais de um ano. Então, poxa, quanto a isso, eu estava muito tranquilo em relação aos Jogos Olímpicos. Assim, eu sabia que eu vinha numa progressão legal e que eu tinha um planejamento muito bem feito. Então, sinceramente, eu não estava muito nessa neura de contar os dias, de que está chegando e tal. Eu tinha os meus objetivos do ano ali. O primeiro cancelamento do ano foi justamente nas vésperas do meu primeiro grande objetivo da temporada, que era a Cape Epic na África do Sul. E, assim, para ser sincero, não muda muito a maneira como eu vejo os Jogos Olímpicos. Acho que eu não fico mais ansioso, não fico frustrado. Fico bastante atento para que isso não venha à minha mente, né, e me impacte de alguma maneira em algum momento. Mas, assim, no curto prazo agora eu estou bastante tranquilo. A gente reavaliou a situação, a gente está esperando as outras decisões agora de calendário, de estrutura temporal que a gente vai ter para fazer o planejamento como um todo. Mas, assim, no geral, me sinto bastante tranquilo. Acho que a preparação vai ser não tão boa quanto para 2020, mas ainda melhor, porque eu tenho mais tempo. Tinha algumas áreas que eu vinha dedicando energia. Acabei de sair agora de uma sessão de treinamento de respiração com a Dani. Se ela estiver assistindo, beijo, Dani. Obrigado por sacrificar teu feriado aí por mim. Mas eram coisas assim que várias áreas, né, como na preparação mental, eu tinha investido muito no meu refinamento de uso de equipamento esse ano. Então a gente fez muitos testes mecânicos, né, na bike, e tudo isso estava surtindo efeitos positivos
só que num prazo de tempo que assim, eu sabia que não dava para me aprofundar muito. E agora, todas essas áreas que a gente vinha trabalhando desde o ano passado e que estavam respondendo muito bem, eu tenho mais tempo para desenvolver e eu tenho margens melhor. Então, tendo mais um ano de trabalho, para mim é uma coisa que me motiva demais. Assim, eu sei que eu ainda não estou no meu melhor como atleta, ou eu não me vejo, pelo menos, no meu melhor como atleta. Então, isso, poxa, é uma grande motivação para mim. As circunstâncias, óbvio que tem toda a parte negativa do entorno, enfim, do tudo que está acontecendo com a gente, mas quando eu olho para a minha particularidade, a situação é muito boa, justamente por esse fato. Analisando só esportivamente, quanto mais tempo eu tenho para trabalhar e podendo fazer isso com calma agora, sem ter que fazer 1000 viagens por ano, outros compromissos que geralmente rolam que agora eu não tenho, está sendo produtivo para mim. Então eu tiro esse lado positivo também. A gente conversava que a gente, por um lado, tem um período maior para os Jogos de Tóquio, mas depois vai ter um menor para Paris, né? Exatamente, exatamente. Ele acaba sendo um efeito dominó, né? Bom, não, eu não gosto de pensar tão à frente assim, de pular etapas, como eu gosto de falar, mas para quem faz o planejamento pautado em Jogos Olímpicos, acho que agora a gente está passando por uma situação que é bastante desafiadora, né? Porque, enfim, a caixa de investimento olímpico, tudo isso tem que ser estendido por mais um ano, né? E esses atletas, algumas modalidades, parte do processo de classificação seletivo foi perdido ou vai ser alongado. Então, demanda muito investimento ou capacidade de ampliar esse investimento por mais tempo, né, dos gestores esportivos. Então, acho que é bem pesado agora isso, mas, por outro lado, a gente tem essa compensação aí para Paris, né? Então, quem vive o esporte olímpico de maneira pura, né, eu acho que, enfim, é um baque agora, mas isso vai ser revertido lá na frente. A gente tem conversado também com os atletas a respeito da periodicidade de cada modalidade. Quanto tempo vocês precisam para voltar a competir depois de que tudo isso passar? Como tem sido isso? Assim? Quanto tempo demora nessa preparação para estar no pico do alto rendimento? Então, o mountain bike, ele, nos últimos anos, assim, a tendência foi mudar o tipo de treinamento, né? Então, antigamente a gente tinha a periodização clássica, né? Que era trabalhar com datas-alvos e picos de performance, que é o que a maioria das modalidades ainda trabalha. Então, quando você fala com atletas de outras modalidades, eles sabem dizer, poxa, a gente precisa de tanto tempo de pré-temporada, a gente precisa do treinamento de base, a gente precisa do pré-competitivo e tal, polimento. Tem todas essas fases assim que já é muito pré-definido para o atleta quanto tempo ele precisa. A gente trabalha hoje no mountain bike, né? Quando você pega ali o top 10, top 15 do ranking mundial, com blocos de treinamento. Então a gente faz um trabalho de pré-temporada, que é maior, que demanda mais tempo e tal, e a gente trabalha várias áreas com muito trabalho de intensidade, mas num volume muito grande. E aí, depois que a gente sai da pré-temporada, a gente trabalha com pequenos blocos de treinamento, onde você insere praticamente todos os conteúdos que você precisa para entregar performance. Uhum. Então, se você tiver uma base de pré-temporada bem feita, se você tiver um fundamento legal, a gente não precisa de muito tempo para estar num shape muito bom, numa forma competitiva. Aí no mountain bike de ponta, o que entra é a necessidade de competir. Como é uma modalidade outdoor e que assim, a gente não tem duas pistas iguais, e o fator adversário é extremamente decisivo no andamento da corrida, né, em como a corrida vai desenrolar, você precisa competir algumas vezes com os seus principais adversários para poder ler quais são as habilidades deles, como que eles estão reagindo em cada tipo de terreno, em cada tipo de condição, porque isso é extremamente importante para você fazer, às vezes, ajustes no teu próprio treinamento, uhum, e também ajustes na tua estratégia de competição. Então, a gente não tem um volume grande de competições onde a gente reúne todos os atletas
melhores da modalidade, porque é uma modalidade dura, é uma modalidade que tira muito do corpo. Então, nenhum atleta consegue competir todo final de semana no cross country olímpico. E aí, o que mais impacta é isso. Para a gente chegar num nível muito bom, você tem que ter essa vivência de competição em alto nível para você conseguir, enfim, competir com consistência num nível bastante alto. Acho que isso é o maior impacto para a gente, sabe? Num período assim. E o que mais vai ser incerto, no meu ver, quando a gente voltar a competir. Porque a gente vai ter ficado muito, muito tempo sem ter entrado numa pista para competir. A maioria dos caras, até porque o esporte é um esporte europeu e as decisões da União Ciclística Internacional são tomadas principalmente, 99%, considerando o cenário europeu, a maioria dos caras estarão em condições competitivas quando a gente voltar a competir, em condições de forma competitiva. Mas esse ponto da gente ter ficado afastado tanto tempo das corridas, acho que pode impactar bastante. Sim, e eu acho que pensando nisso, existem várias coisas ainda que não estão definidas, né? De calendário, de como vai ser, quando a gente vai conseguir viajar para fora de novo, né? Porque acho que num primeiro momento a gente deve ter umas primeiras competições nacionais para depois as internacionais, né? Assim, no mountain bike olímpico a gente tem um problema de que se eu competir provas de menor nível, para mim não faz muito sentido, porque não é só o nível dos atletas, mas o nível da pista também, que eu preciso ter para realmente me testar. Então, às vezes, é melhor eu me concentrar nos meus treinos individuais do que eu participar de competições que não têm um nível tão alto. E aí, está tudo suspenso até o começo de junho. Acredito que isso se estenda um pouquinho. A primeira competição que a gente tem marcada em território nacional é a Copa Internacional, que seria na minha cidade, em Petrópolis, no primeiro final de semana de julho. A gente ainda não tem a certeza absoluta de que isso vai ser possível, por decisão da União Ciclística Internacional e também por decisão de autoridades locais, caso as coisas mudem o cenário aí nas próximas semanas ou no próximo mês. Então, o primeiro evento internacional que a gente teria hoje, que ainda não foi adiado ou cancelado, seria na segunda semana de agosto, que é a Copa do Mundo na Suíça, a etapa da Copa do Mundo na Suíça. Então, esse hoje é o primeiro horizonte assim, que a gente está mirando. E é o que você falou, né? De dia a dia ir planejando e vendo como vai ser, cenário, não adianta também ficar pensando muito a longo prazo. Pensando nisso tudo, como tem sido o planejamento da sua equipe? Você tem mantido contato com eles? Eles estão treinando cada um no seu canto? Como você tem feito para motivá-los? Bom, assim que a gente teve a primeira notícia de que os eventos internacionais seriam cancelados, a gente tomou a decisão de enviá-los de volta para as casas deles, até porque a gente não sabia se em algumas semanas a gente ia desenvolver para um lockdown completo, né, assim como na Europa, e eu não queria que os atletas ficassem trancados numa casa longe dos familiares deles. Então a gente mandou todo mundo para casa, todos eles estão conseguindo ainda treinar com algumas adaptações, mas a gente faz o acompanhamento à distância, né? Então a gente tem todo o treinamento estruturado. Óbvio que eles perdem o contato comigo, eles perdem o contato com o time, com o core do time, na estrutura da equipe, mas todos eles estão dando sequência, assim como eu estou dando na minha preparação, eles também fazem. A gente reajustou algumas coisas no trabalho, a gente inseriu algumas coisas que poderiam ser trabalhadas mais a longo prazo também. E aí eles estão tocando. Assim, acho que é desafiador, principalmente para os atletas mais jovens, porque acho que quanto mais novo você é, ou menos tempo você tem de esporte de alto rendimento, mais dificuldade você tem de ser comprometido com o trabalho sem ter um objetivo a curto prazo, sem ter uma meta daqui a um mês ou daqui a 2 meses. Então, assim, quando você fala para um atleta mais jovem que a primeira meta dele vai ser daqui a 3, 4 meses e que talvez essa meta possa mudar também, que talvez ele tenha que pensar só em 2021,
manter o nível de comprometimento com a preparação é bastante difícil para um atleta mais novo. Para todos os atletas mas para um atleta mais novo isso fica ainda mais acentuado por ter essa vontade de trabalhar, crescer e entregar no curto prazo. E aí quando você tira o curto prazo do atleta mais ou menos experiente ou menos maduro, isso traz um impacto bastante grande. Então a gente tem tentado dar uma atenção nesse lado também, em trazer algumas alterações na maneira de treinar, para principalmente manter a motivação e os desafios internos vivos para eles. O pessoal está perguntando aqui quantos atletas fazem parte da equipe, e eu vou emendar numa outra pergunta, se vocês têm feito aqueles encontros virtuais que a galera tem feito, assim, de colocar todo mundo na tela, para conversar um pouquinho, para ver gente diferente. Nós temos 5 atletas, né? São 3 atletas da categoria sub-23 e 2 atletas da categoria elite. São 2 times, né? São 5 atletas separados em 2 times. A gente tem mantido o contato só mais individual, então todas as pessoas da equipe se falam, mas a gente tem mantido por enquanto só um período mais individual. Acho que isso para um atleta é um pouco mais fácil de lidar, isso é uma opinião minha, porque às vezes o conflito de momentos, de onde você está mentalmente com outra pessoa, às vezes te faz questionar ainda mais coisas. Então, eu prefiro lidar com os atletas de forma individual e que o treinador lide com eles também de forma individual. E aí a gente vai juntando os pontos assim. No primeiro momento, eu optei por essa linha de comunicação. E acho que todo mundo meio que entrou numa ascendente. Então, acho que foi uma escolha correta. No meu caso, por exemplo, com a minha equipe, né, com a Cannondale Factory Racing, a gente tem integrantes hoje de 8 países. Entre staff e atletas, obviamente. E aí, toda segunda-feira, a gente tem um call com todas essas pessoas e tal. E aí, é melhor que assistir noticiário, porque, poxa, eu sei como que tá a progressão na Alemanha, na Itália, na Espanha, no Reino Unido. Então, acaba sendo bastante instrutivo, assim, nesse sentido, é legal. Sempre rola, antes de falar de coisa séria, sempre rola aquela atualização da pandemia nos países. Rola. Todo mundo faz atualização nacional, assim, então eu só vejo todos os detalhes assim do Brasil. Não, deixa eu me atualizar aqui no domingo, porque aí na segunda eu tenho que reportar para o time. Não, brincadeira. Muito bom. Deixa eu dar só 2 recadinhos aqui para a galera. Aqui embaixo tem uma caixinha de perguntas que vocês podem mandar perguntas. Já tem algumas, eu vou colocar aqui na tela. E aperta o coraçãozinho aí para nossa live ir para o começo. O pessoal mandou umas perguntas aqui falando da sua história. A Fernanda, nossa parceira de Olimpíada Todo Dia, falou assim, se você lembra qual foi o seu primeiro contato com a bicicleta? Óbvio. Primeiro contato com a mountain bike, assim, né? Eu lembro da minha primeira mountain bike. A história, né? Acho que a maioria da galera que me segue sabe como que foi montada a minha primeira mountain bike. Foi fruto de um acidente de um cliente de uma bike shop que meu pai tinha, de uma oficina que meu pai tinha. E ele entrou na garagem de casa com a bike no teto do carro, partiu essa bicicleta. Aí meu pai refez isso, soldou um quadro novo e montou com peças de sucata da loja. Aí essa foi minha primeira bike. E eu lembro, assim, muito bem, a primeira vez que eu subi nela, que foi em frente a essa oficina, tinha um campo de futebol com um barrancão. E aí os dois mecânicos dessa loja me levaram para esse barranco e me botaram lá em cima, eu tinha 8 anos de idade, e falaram, agora eu quero ver se tu vai descer. Se tu descer aqui, tu vai ser bom de bike. Aí eu sempre fui muito atirado, assim, né? Aquela coisa de eu te desafio a fazer isso, eu topava todos. Aí, poxa, me buraquei para baixo lá e tal. Já foi o primeiro quase trauma para a família. Aí eu lembro depois, logo, acho que 1 ou 2 dias depois, a primeira trilha que eu fiz, que eu fui com meu pai, num lugar que eu treino até hoje. Então, um lugar super especial para mim. É meio que um bike park clandestino que a gente tem aqui no Brasil. Ontem eu estava até falando com um amigo meu aqui, porque a galera tá fazendo
meio que um mutirão, um revezamento de mutirão, então cuidando de todas as trilhas lá, e são trilhas que existem há décadas, é uma propriedade meio que mantida por bikers há muito, muito tempo. Uhum. E aí a gente foi lá, e eu gosto de voltar lá sempre para lembrar dessa origem, e lembro também do primeiro pedal de domingo, assim, né? Que é uma coisa mais clássica para a galera amadora da bike, né? Aquele pedal do final de semana. Eu lembro também do meu primeiro pedal de final de semana, qual foi a rota que eu fiz. Então, são memórias bastante vivas aí. Lá se vão 23 anos. E essas trilhas vocês ajudaram a construir, literalmente, não é? Você e seu É, pai? esse lugar do Vale da Lua já existia há bastante tempo. Depois eu morei um tempo próximo lá e aí eu mexia bastante, abri muita coisa, sempre fiz manutenção de trilha. Bem novo eu já tomei gosto por isso de me envolver nessa parte da cultura do biker, né? O mountain biker tem muito essa coisa do cuidado com a terra, né? Então, o verdadeiro mountain biker, quando ele anda numa trilha, a trilha começou a ter erosão, a gente vai até lá, faz o controle do fluxo de água, vê o que a gente pode fazer o rodízio do terreno. Então tem esse cuidado com o terreno em si. E eu sempre gostei muito de me envolver com isso. E até hoje, assim, de uma forma diferente, mas eu sou bastante envolvido com trail building, né, que a gente chama. Ainda gosto muito de mexer e tal, nas minhas pistas de treinamento, quando eu tenho um momento mais tranquilo, assim, eu gosto de ir lá e eu mesmo dar manutenção. Então, é parte para mim que faz parte da cultura, assim, é um momento que eu curto viver. E você sabe que, falando de Petrópolis, eu que tive aí em janeiro, tive a oportunidade de conhecer, e além de tudo, o visual é maravilhoso. É sensacional. Pô, assim, eu subo as mesmas montanhas há mais de 20 anos, praticamente diariamente, né? Quando eu não estou viajando. E, cara, assim, eu sou abençoado por ter o trabalho que eu tenho, a paixão que eu tenho, a ocupação que eu tenho, porque é simplesmente fantástico. É um esporte que te oferece muitas experiências bacanas como um todo. E, além disso, eu moro num local que já viajei, acho que eu já competi em 35 ou 36 países, já rodei o mundo inteiro pedalando. E, assim, é o meu lugar preferido para pedalar. É óbvio que tem aquela conexão da raiz e tal, da origem, mas é um lugar sensacional para pedalar. Não, e dá para perceber a sua conexão também, além de, óbvio, todo o reconhecimento que você tem na cidade, por ser sua cidade e tudo mais, mas por você gostar de compartilhar isso também, né? De apresentar a cidade, apresentar a trilha para as pessoas, onde você se sente bem, né? Eu tenho maior orgulho, assim, eu sou aquele petropolitano bem orgulhoso de onde eu vim. E me esforço bastante, assim, principalmente hoje que eu tenho talvez uma exposição um pouco maior, né, através do esporte. Eu me esforço bastante para desenvolver a cidade através do meio que eu tenho acesso, né, que é a bike. Então, poxa, tem algumas ações que a gente vem tocando já há anos aqui com a cidade, de forma pública, de forma privada e tal, mas várias coisas que vêm fomentando um tipo diferente de turismo, um tipo diferente de atividade física, e isso gera bons frutos para a cidade, é uma coisa que me alegra bastante. E falando sobre isso, tem uma pergunta aqui do Fernando Gavini, nosso parceiro do Olimpíada Todo Dia, também falando que querendo que você fale desse seu lado empreendedor, que você é muito mais do que um atleta, é o que ele chama de atleta empresa. Então, eu acho que eu tenho muito sucesso nessa parte, mas eu também sou um fracasso nessa parte. Porque hoje a minha carreira consegui escalar minha carreira para um nível que ela se tornou bastante sustentável, se tornou rentável. E, em paralelo a isso, eu toco vários outros projetos. Só que todos esses projetos, nenhum é rentável. Nenhum, assim, me traz lucro, traz ganhos, né? Pelo menos financeiramente falando. Então, falando do lado empreendedor, não faz muito sentido porque, poxa, eu não consigo gerar muito caixa com algumas coisas. Até teria possibilidades, mas não é o meu intuito, não é onde eu busco botar a minha energia, a minha criatividade hoje.
Não é o de Então, paga os boletos. é assim, não é a minha preocupação, sabe? Hoje, basicamente, todos os projetos, inclusive da equipe, na equipe, com o centro de treinamento e tudo mais, os atletas, a gente acaba tendo vínculos aí, gerando empregos, né, para 17 pessoas. Então é uma empresinha considerável e isso assim, eu não retiro o lucro disso, mas é uma coisa que hoje eu consegui chegar num nível que é um projeto grande, é um projeto custoso, mas que gera retorno para todos os parceiros e que eu não preciso ter mais investimento pessoal meu, financeiro, como eu fiz nos primeiros anos, para manter isso vivo. Então isso já é uma coisa que para mim eu vejo o esporte crescendo, eu vejo, enfim, através do meu esforço gerando renda e emprego através da bicicleta e subindo o parâmetro do esporte, né? Então, eu pessoalmente já considero um sucesso. Mas o lado empreendedor, eu diria que não é esse sucesso todo. Eu gosto muito de me envolver com bastante coisas, né? Eu tenho meu programa no Off, que eu participo de toda a pré-produção, eu produzo alguns outros conteúdos para mim também. Eu tenho os dois times que demandam bastante tempo. Eu tenho algumas outras atividades mais esporádicas que eu tenho vínculo e trabalho muito de uma forma cada vez mais próxima com a confederação, com os organizadores de prova, no intuito de fazer o esporte crescer. Então toma bastante do meu tempo extra atleta, né? Mas de uma certa maneira acho que traz um sentido muito mais forte para a minha carreira. Acho que é por isso que eu consigo me envolver com tantas coisas assim e ainda conseguir performar bem. É aquela coisa, né? Nem tudo financeiramente pode render, mas edifica em vários aspectos, né? Exato. Assim, eu nunca, nem mesmo na minha carreira, o meu objetivo primordial, mesmo quando eu precisava muito disso, nunca foi a parte financeira. Até porque no começo da minha carreira, poxa, ter êxito profissionalmente falando no mountain bike era uma coisa muito fora da realidade. Então, assim, isso nunca foi a minha ambição, nunca foi o que me motivou. Mas eu sempre acreditei em uma coisa: para você se tornar alguém de sucesso e ter êxito, mais importante do que você crescer é você crescer o meio do qual você faz parte. Então, eu acredito muito nisso, sabe? Hoje, talvez eu seja o maior nome de referência para a modalidade, e óbvio que eu retiro os frutos disso, mas eu sei que em algum momento não vai ser assim. E é uma coisa que eu entendo com super naturalidade. Então, para mim, mais importante do que eu comer o bolo todo sozinho e querer eu crescer o bolo para que o dia que, se eu for comer só as migalhas do que sobrar do bolo, ainda vai ser suficiente para pelo menos eu sobreviver. Então, crescer o meio é um princípio que eu carrego dentro da minha carreira esportiva. E a comunidade da bicicleta no Brasil tem crescido muito graças a isso, né? Não, absurdamente. Assim, óbvio que eu sou só uma partezinha disso. Em alguns aspectos eu tenho um peso, mas não deixo de ser só uma peça do tabuleiro muito maior. Mas, assim, hoje, né, eu falo isso e acho que vocês que acompanham o esporte olímpico podem até embasar isso ou não. Mas, assim, eu acredito que seja uma das modalidades olímpicas mais independentes que a gente tem. Porque o mountain bike olímpico hoje a gente tem eventos de qualidade que são autossustentáveis. A gente não precisa de investimento externo para a realização desses eventos. A gente tem uma indústria que mantém os próprios atletas. Então, a quantidade de atletas profissionais hoje, para uma modalidade individual, é considerável, é bastante grande. E a gente tem uma mídia especializada que comunica a própria indústria, os atletas, os eventos, tudo mais. Então, não que isso seja o ideal, não que isso seja o máximo que a gente possa alcançar, mas dentro do nosso nicho nós nos tornamos sustentáveis. E isso é um privilégio. Quando você começa a comparar com outras modalidades olímpicas esporadicamente podem ter até mais investimento, mais retorno para os atletas, mas é uma coisa muito mais instável, é uma coisa muito mais dependente de investimento externo, né? Investimentos não diretos. E aí isso, poxa, eu acho que foi crescendo de uma certa maneira, que hoje a gente chegou num nível que a gente consegue tocar o nosso próprio barco,
É óbvio que sempre agrega quando a gente consegue, quando eu consigo me envolver com o Comitê Olímpico, por exemplo, com o Ministério dos Esportes, são coisas que agregam, mas que não necessariamente me fazem, não me sinto necessitado desses investimentos externos. Então, acho que a gente, poxa, nos últimos, isso num prazo de tempo bastante curto, talvez nos últimos 5 anos é que a gente tenha chegado a esse nível aí, e é um privilégio. Acho que a gente não tem muita coisa do que reclamar, não. E assino embaixo, é exatamente isso. A gente vê muito isso. Acho que é realmente uma referência. Vocês não dependem disso, mas é legal que tenha, né? O retorno midiático geral, o retorno de Comitê Olímpico e Ministério, obviamente. Mas vocês construíram uma coisa que tem que ser referência para outras modalidades, enfim, outras modalidades que às vezes até tem outros investimentos muito mais certos. Mas o que eu queria te falar, você falou desses últimos 5 anos, você acompanhou essa mudança de cenário também, né? Nem sempre foi assim. Não, nem sempre foi assim. Não mesmo. Em 2012, eu era o segundo atleta brasileiro no ranking mundial, né? Eu fui o suplente para os Jogos Olímpicos de Londres, era o nome substituto. E eu comecei a temporada, eu disputei a seletiva olímpica sem patrocínio. Isso é uma coisa assim que hoje o número 2 do Brasil não vai ficar sem patrocínio. Talvez o atleta não possa ter as condições que ele mais deseja e tal. Mas quando eu olho para trás, eu não tinha quem pagasse as minhas despesas para ir para as competições. Eu estava usando uma bicicleta, tinha uma bike que era do ano anterior. Então, poxa, isso não acontece com o atleta hoje. Eu tenho condições de manter 5 atletas a nível profissional em condições muito melhores do que eu tinha em 2013, 2014, quando eu era top 15 do mundo já, top 20, top 15 do ranking mundial. Então, o cenário brasileiro explodiu, assim, num primeiro momento, e acho que agora a gente está na fase de transição disso. Num primeiro momento não foi tão benéfico para o esporte de alto rendimento em si, porque a gente cresceu muito, a gente vinha crescendo muito o mercado, a maneira como o esporte era comunicado e utilizado, mas a gente cresceu como uma ferramenta de comunicação e marketing. Então a gente não cresceu necessariamente como uma modalidade esportiva de alto rendimento. E aí acho que agora a gente está começando a cruzar as duas coisas aos poucos. Então o nível de pistas no Brasil começou a crescer, acho que há 2 anos, eu diria. O nível de planejamento dos atletas, como é a seleção de competições, escolha de competições, como que as marcas brasileiras, né, as marcas que têm operação no Brasil, estão fazendo esse investimento esportivo. Então a galera está começando a entender que, poxa, mais importante do que eu pagar 2x de salário é eu pagar X de salário, mas o outro X eu tenho que investir em crescimento de performance. E aí, para isso, eu tenho que trabalhar com outros tipos de profissional. Não é só como botar um cara com uniforme, botar ele todo bonitinho e tal, pagar ele para ele treinar e comunicar isso. E isso, aos poucos, está subindo o nosso nível esportivo. As provas no Brasil estão ficando num nível mais alto, assim, mais disputadas. Isso é uma transição. Acho que dentro desse ciclo olímpico agora, se as coisas continuarem sendo empurradas na direção correta, a gente vai crescer bastante no nosso nível interno. E aí, crescendo no nível interno, a gente fecha o gap lá para fora. Eu acho legal a gente falar exatamente isso. Porque é exemplo, sim, e é um exemplo de construção mesmo. Vocês participaram mão na massa e tudo mais. E até tem uma pergunta que acho que é legal depois de tudo isso que a gente falou. Quão gratificante é para você ser inspiração para essas outras pessoas? Assim, voltando àquela pergunta do Fernando, né? Acho que o que mais me motiva a fazer tantas coisas para o esporte, além de treinar, descansar e competir, é justamente ver o reflexo disso, né? O que isso gera assim, para o esporte e, consequentemente, para a vida de muita gente. Então, de forma direta e indireta, o crescimento que isso traz. Então, toda vez que eu obtenho êxito numa competição, mais portas se abrem, sabe? Para eu realizar alguns projetos ou para outros atletas, para outras pessoas ligadas à bike realizarem um projeto também. Então, eu amplifico o alcance da bicicleta a cada bom resultado que eu tenho. E aí, poxa, isso traz uma razão e um peso para a tua carreira que vai muito além
daquela coisa da superação esportiva, do alcançar um resultado em si. Você está vendo o crescimento da modalidade através do teu esforço, do teu empenho. E aí, poxa, isso traz um valor assim que é sobrenatural, é muito especial. É uma coisa assim que para mim é um privilégio, embora tenha trago algumas... Eu não ter nascido num país onde a modalidade já era desenvolvida, trouxe algumas barreiras, algumas dificuldades, mas hoje eu tenho um privilégio que provavelmente outros atletas não terão nas próximas gerações, já que é de fazer parte do crescimento, né? De ir quebrando as barreiras, de mudar os parâmetros, de fazer a coisa crescer. Talvez no futuro outros atletas, outras pessoas envolvidas no esporte terão responsabilidades até mais difíceis, mas dificilmente tão gratificantes quanto a que eu tenho agora, né? Que é de participar desse crescimento, assim. Isso é muito legal, você ver como que você impacta na vida das pessoas. É bem especial mesmo. Tem uma pergunta aqui do Giancarlo sobre a sua bike nova. Se é possível você falar dos ajustes que você fez nela? Acho que é uma pergunta muito recorrente, né? Giancarlo, não sei o que você está falando. Esse ano vem umas novidades boas aí pela frente. E esse ano eu fiz muitos testes de equipamentos diferentes. Ainda tenho feito. Então estou aproveitando esse período afastado das competições para investir ainda mais em alguns treinamentos, principalmente em testes e análise de rodas e pneus e suspensões, traseira e dianteira. E está sendo bem legal, assim, os resultados de informação que a gente está tirando disso. É uma parte que eu procurei me desenvolver bastante aí principalmente nos últimos 2 anos. Comecei a investir muito mais nessa parte de entender como o equipamento funciona e como eu poderia desenvolver o equipamento para as minhas características. E tem sido assim, às vezes é chocante ver num percurso meu de treino quanto que eu consigo tirar de tempo só com ajustes mecânicos, né? Acho que durante muito tempo eu tive um pouco atrás nesse ponto em relação aos atletas internacionais, e agora é uma coisa que eu me desenvolvi bastante. Acho que ainda tem margem para crescimento, óbvio, mas é legal você ver quando você coloca energia em alguma coisa, né, para evoluir, você começa a ver os resultados disso. É uma coisa que, poxa, você se sente cada vez mais envolvido, né? Então, estou curtindo esse momento agora de conexão com o material. Uma outra pergunta aqui, muito boa, que a gente recebeu. Qual o principal adversário, seu adversário nessa temporada? Então, acredito que continuam sendo os 2 principais nomes, né? Nino Schurter, o suíço, e o holandês, Mathieu van der Poel. Só que eu acho que nessa situação que a gente está enfrentando, muita gente pode ser mais impactada ou menos impactada. E aí, quando a gente fala dos principais adversários, né, os meus principais adversários são europeus. Os europeus não lidam muito bem com adaptações, né, com sair do protocolo de preparação, estrutura temporal de temporada, de preparação de competição. Então, pode ser que alguns desses atletas sejam mais impactados ou menos impactados, e eu acredito que vai ser um ano que vai possibilitar certas mudanças, assim. Eu acho que é uma grande oportunidade para alguns caras que se apoiam menos no talento, em grandes estruturas, em acompanhamentos já muito desenvolvidos, e pode ser uma grande oportunidade para esses caras que são mais resilientes, mais trabalhadores, vindo de escolas menos tradicionais. Então, assim, eu acho que, chutando assim alguns nomes, acho que o Sebastian Fini, que é um dinamarquês, não é uma escola tão tradicional, e é um cara que trabalha muito, assim, é um cara muito resiliente. Tem um mexicano, que é o Gerardo Ulloa, que foi campeão pan-americano em cima de mim ano passado no Peru. É um cara também que não vem de uma escola tradicional e que é muito trabalhador, assim, é um cara que não se apoia muito naquela coisa do talento natural ou das pessoas à volta dele. E o europeu, os principais caras ali, olhando o top 10, são muito ligados nesse sentido. E aí eu acho que pode impactar, pode surgir a possibilidade aí para alguns atletas mais novos aparecerem ali na frente, pisarem por uma primeira vez num pódio de Copa do Mundo
E assim, quando você chega ali do jeito certo, quando você vira um atleta de pódio de Copa do Mundo, né, isso muda a tua cabeça. O nível de confiança que você começa a largar nas provas é outro. E aí, enfim, é difícil você dar o passo para trás quando você chega ali do jeito certo, que é o que eu considero que aconteceu comigo. Pessoal aqui perguntando se você tá sabendo. Tem muita pergunta sobre isso, sobre o substituto do Fomic. Calma, gente, pelo amor de Deus. A gente nem voltou a competir em 2020, vocês já querem saber quem vai substituir o Funk em 2021. Deixa eu curtir a minha agonia, pô. O cara é meu irmãozão mais velho. Deixa eu curtir meus últimos meses aí de parceria e depois a gente pensa nisso. Não, acho que assim, falando O sério. pior é que eu fiz a pergunta bem na hora que você tava tomando. Fiquei com medo de você engasgar. Pô, quase engasguei aqui. Avisa primeiro, assim, fala, ó, agora a pergunta séria, que aí eu me respiro aqui. Ah, beleza, tá perdoado. Dessa vez eu vou deixar passar. Assim, primeiro a gente tem que ver como vai ser o andamento dessa temporada agora, óbvio. O contrato de praticamente todos os atletas se encerra em 2020, então depende muito também de como vai ser o reposicionamento das marcas em si. E aí, no caso do Fume, que depende muito, acho que depende principalmente da vontade dele de dar continuidade à carreira dele ou não. Ele é um cara que está há mais de 20 anos aí nessa vida de atleta de alto rendimento, né, competindo na elite. Um cara que já viveu muito do esporte, já deu muito para o esporte, é um cara que sempre trouxe muito entretenimento, muita informação, muita comunicação para o mountain bike, fez o mountain bike crescer muito. Então, assim, acho que depende muito do quanto ele vai estar motivado aos 39 anos de idade encarar mais uma temporada de alto rendimento. Assim, e, assim, uma vez que você competir no alto nível, não é tão legal você competir num nível abaixo, sabe? Se você é um cara que já pisou várias vezes num pódio de Copa do Mundo, não é legal você estar disputando top 20, top 30. Então, acho que depende muito desses fatores motivacionais internos dele para ver se ele vai continuar ou não, mais uma temporada, mais meia temporada, mas, enfim, isso é uma coisa que guardar para cenas dos próximos capítulos aí. Eu ainda acho que é muito incerto para a gente bater o martelo em alguma coisa. Calma, gente, um dia de cada vez, então. Aproveitando, hoje até saiu no site da Cannondale Mountain, que é a conta que comunica a equipe, um vídeo muito, muito legal sobre os dias ali que antecederam o Cape Epic até o cancelamento. Eu assisti 2 vezes, só chorei nas 2 vezes, mas tá bem bacana, assim, acho que ilustra bem o quanto que é importante essa parceria para mim, o quanto que a gente se dá bem, e vamos ver o que vai acontecer para o futuro. Você falou dele, da importância dele, dessa parceria. Tem uma pergunta aqui que eu acho muito legal também. Quais foram ou são as suas referências e ídolos? De referência, eu nunca fui um cara assim que idolatrei muito atletas, né? Eu nunca tive essa relação de ídolo. Eu nunca tive depois de um... Opa! Acho que caiu, gente. Peraí. Vamos voltar. Aqui, gente, quem sabe faz ao vivo. Vamos lá. Voltando. Aê! Voltei. Todo mundo aí? Todo mundo aqui. Tá, vou voltar a pergunta, então. Assim, eu nunca alimentei muito essa questão de ter um ídolo no esporte, mas eu tive muitas referências. As primeiras 2 grandes referências que eu tive no mountain bike foram José Hermida, um espanhol que foi campeão mundial na modalidade, e pelo jeito dele de ser, de trabalhar pelo esporte, principalmente, quanto mais eu conheci dele, assim, mais eu admirava dele. E aí a primeira grande vitória que eu tive na Europa, que foi a primeira vez que eu meio que chamei a atenção, que foi a Bundesliga em 2013, eu venci a prova em cima dele, num sprint final contra ele, e a atitude dele pós-prova
me marcou muito, é uma memória muito viva que eu tenho até hoje. De respeito, independente de quem eu era e de quem ele era principalmente, o jeito que ele tratou a minha vitória e, enfim, a surpresa ali do dia foi extremamente marcante. Então ele sempre foi um cara muita referência para mim. Um outro cara que eu tinha referência antes, mesmo antes de ter contato mais íntimo, mais pessoal, era o italiano Marco Aurélio Fontana, que depois, quando eu fui para Cannondale, veio a ser meu parceiro de equipe por 2 temporadas. E ele é um cara que sempre foi minha referência por 2 motivos. Ele não teve uma carreira de base, né, na Júnior, na Sub-23 tão expressiva, e chegou a ser um cara medalhista em campeonatos mundiais, na elite, medalhista olímpico. Então foi um cara que era meio que a minha esperança, assim, poxa, se esse cara conseguiu crescer já na elite, sem ter demonstrado coisas tão expressivas antes, tem um caminho aí para seguir. E também pela maneira dele de sempre enxergar a responsabilidade do atleta de promover o esporte. Então, ele sempre foi um cara muito aberto na comunicação, a produção de conteúdo e tudo mais, sempre deu muito para o esporte também. E aí, uma vez que eu entrei para a equipe, em 2015, que é uma vez que eu entrei para a equipe Cannondale, aí o Fumic acabou se tornando essa maior referência assim, de longe. Acho que como atleta, ele é de longe o cara que teve e tem um impacto maior assim na minha carreira como mentor, como conselheiro, como parceiro de equipe, virou um amigo íntimo. Então ele sempre foi muito aberto assim a compartilhar as coisas comigo. E até hoje assim a gente, mesmo eu, né, eu tendo agregado aí experiência ao longo da jornada, até hoje a gente tem muitas boas discussões sobre o esporte, aprendo muito com ele, a gente debate muito. Isso é uma coisa que me deixa bastante feliz, assim, de ter um parceiro de equipe como ele, que para mim é a minha maior referência dentro do esporte. Você acha que faz parte de todas essas referências que você teve, de também do que você aplica com os atletas que você tem hoje, assim, de ajudar, de falar sem problema suas estratégias e conversar sobre melhorar a performance e tudo mais, faz parte desse crescimento seu como atleta também? Bom, acho que sim, acho que impactou muito e eu sou um cara que eu gosto de compartilhar e gosto que as pessoas à minha volta compartilhem também, mesmo que em determinadas situações eu não consiga agregar tanto, ou as pessoas não consigam agregar tanto para mim, mas eu gosto de ter relacionamentos abertos e honestos. Então, isso é uma coisa que eu carrego assim, para a vida, em todos os aspectos, e que impacta, óbvio, na minha atividade principal, né? Na minha ocupação principal, que é o esporte. Aí eu me sinto bem, e isso é uma coisa que quando você se liberta desse egoísmo, assim, né? Desse egocentrismo de reter tudo para você, acho que você cresce mais do que faz os outros crescerem até. Quando eu comecei a trabalhar com a equipe de desenvolvimento, né, lá em 2015, quando eu montei a primeira versão do projeto, imediatamente assim eu comecei a amadurecer muito, porque uma coisa é você buscar soluções para os seus problemas, mas quando você começa a buscar soluções para um problema de um outro atleta que basicamente vive os mesmos tipos de problemas que você vive, mas você começa a avaliar com uma visão de atleta, mas de uma forma periférica, né? Não é o seu conflito interno em si. Você começa a crescer muito, você começa a ter sacadas assim que antes eu não tinha. Então, eu comecei a crescer e amadurecer muito com isso. É uma coisa que me trouxe muito crescimento também. E aí, quanto mais eu cresço, mais eu quero compartilhar. Eu compartilho coisas cada vez mais avançadas, mais profundas e tal. Isso também não me para de evoluir. É um círculo virtuoso, assim, né? Então, acho que foram boas influências, assim. Fico feliz de ter tido esses caras como referências na minha carreira e de eles terem me impactado nesse sentido. Vamos ver se eu vou achar aqui. Agora que está acabando o nosso tempo, tem uma aqui muito boa. Se você consegue definir a bicicleta
Em uma frase. Ah, aqui. Uf, Não é a bicicleta. O mountain bike. Se você consegue definir em uma única frase. não consigo. Não consigo. O mountain bike é complexo demais para ser definido. Acho que eu pedalo há 23 anos, cresci como pessoa e como atleta, e até hoje eu sei que eu tenho muito a aprender ainda dentro do mountain bike. Eu sei que eu sei muito sobre bike, sobre ser atleta em cima de uma bicicleta, mas eu tenho plena convicção, e clareza de que ainda tem muito a ser compreendido dentro desse esporte. Então eu não consigo definir. O que eu defino, o que o mountain bike significa para mim, é a minha maior paixão. Muito boa. Eu vou finalizar aqui, tem 4 minutos, senão o Instagram vai derrubar a gente. Queria te agradecer imensamente por topar conversar. A gente sabe que nesse período de quarentena, um monte de coisa acontecendo, assim, é difícil. E para a gente tem sido muito valioso poder estar com vocês, atletas, e aproveitar e falar também que é sempre um privilégio poder conversar com você, que você sempre agrega muito todas as suas visões, é sempre muito edificante conversar com você. Bacana, obrigado, Gi. Fico feliz e fico sempre à disposição para a galera aí que entrou na live. A gente não acompanhou pelos comentários aqui da live, mas brigadão pela presença. Para quem não segue, siga aí o Olimpíada Todo Dia, oficial. É um canal que compartilha muitas informações de todas as modalidades olímpicas o ano inteiro. Então tem sempre muita coisa legal. Eu mesmo como atleta sempre tirei muitas informações de outros esportes, ainda tiro. Isso me faz crescer bastante quando eu começo a olhar o meu esporte pela visão de outras modalidades. Uhum. Então não deixem de seguir lá e valorizar o nosso esporte olímpico. Valeu, Gi. Brigadão. Até a próxima. Obrigada, galera que está acompanhando aqui com a gente. www.olimpiadatododia.com.br. Se cuida aí, boa quarentena, fique com a família e bons treinos aí também. Valeu. Para quem chegou no meio, a live vai ficar salva no nosso perfil, @OTD_oficial, durante 24 horas. E depois nós vamos colocar também no YouTube e aí a gente manda para vocês assistirem. O Henrique falou sobre inúmeras coisas, sobre quarentena, sobre Olimpíada, sobre trajetória e tudo mais. Então depois vocês também conseguem assistir desde o início. Tchau, gente. Obrigada. Valeu. Valeu. Valeu, Gi.